Sim, mas nós não podemos colocar isso no lugar de Deus. Olha, até a própria palavra de Deus, se eu amar a palavra de Deus e esquecer das outras coisas, como a tradição da igreja católica, esquecer da história, deturpar a história, amando para justificar a palavra de Deus erradamente, eu estou cometendo a idolatria da palavra de Deus. Estou colocando ela no lugar de Deus. E é só o amor que vai prevalecer. É o que diz Paulo, né? Em uma de suas cartas, ele diz isso. Olha só para você ver. Olha só para você ver em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Prestem atenção para você ver. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessarão. O dom da ciência findará. Nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, aqui Paulo está dizendo que tudo vai passar. Profecias vão cessar. E quando a gente fala na profecia, a gente diz também a palavra de Deus. Porque aí nós não precisamos mais da orientação da palavra de Deus. Porque nós já vai conhecer o próprio Deus, que é o amor. Aqui a caridade está dizendo o amor. A gente pode traduzir o amor aqui. O amor o amor é paciente, o amor é caridade, o amor é bondoso. O amor não tem inveja e assim sucessivamente. É o amor, certo? E vai falando assim, mas eu não devo amar então meus pais, como foi dito antes? Sim, deve amar porque é o nosso dever amar. Nós, por exemplo, eu sou católico, apostólico, romano, eu aprendi que a missa é em primeiro lugar. Se eu estou na minha casa e chega um dos meus familiares na hora de eu ir à missa, qual que eu devo dar a prioridade? Atender os meus parentes que chegaram ou ir à celebração eucarística onde eu receberei o próprio Deus? Porque se eu faltar da missa por motivos banais, eu estou pecando, estou cometendo um pecado mortal, um pecado ao qual que se eu morrer 1 minuto depois, eu posso adquirir o inferno. E para mim voltar novamente a comungar, eu preciso me confessar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Não que eu deixei de amar os meus parentes, os meus conhecidos que chegou na minha casa, mas meu Deus é o mais importante para mim. Está entendendo?
Porque se eu deixar a missa para atender os meus parentes que chegaram e no dia não tiver mais nenhuma missa na cidade, eu tô pecando o pecado da idolatria. Estão entendendo? E a palavra de Deus, como eu falei, se eu pegar a palavra de Deus e falar assim, eu não vou na igreja, mas eu tenho a palavra de Deus e vou ler na palavra de Deus, estou cometendo o pecado da idolatria, como eu já disse anteriormente, da palavra de Deus, tendo interpretações erradas, porque há alguém que interpretou antes de mim, que está na igreja. Tanto é que Paulo diz que o sustentáculo da verdade é a igreja. Ele não fala que é a palavra de Deus, o sustentáculo da verdade. Você está entendendo? A igreja está acumulada de toda a verdade. Quando Paulo disse a Timóteo, o sustentáculo da verdade é a igreja é o sustentáculo da verdade. Ele não fala que a palavra de Deus é sustentáculo da verdade. Nós temos que ter a orientação da palavra de Deus, mas a verdade toda está contida na igreja. Temos que ter a orientação na palavra de Deus, mas a igreja é responsável pela verdade, certo? Então eu tenho que tomar cuidado para não estar cometendo o pecado da idolatria, tá? A idolatria não é questão de eu ter imagens ou não. A idolatria é muito mais ampla que nós pensamos, desde quando nós tiramos o foco de Deus, do amor a Deus. O nosso culto maior é amar a Deus de todo o coração. Por isso que Jesus disse lá no seu evangelho, há dias que virão e os verdadeiros adoradores do Pai não o adorarão mais no templo, nem nesse monte, mas adorarão em espírito e verdade, ou seja, aquele que receber a Deus, receber a Jesus, ele vai amar a Deus a todo momento, não só no templo, não só no monte, no montanha, mas a todo momento. Espírito e verdade é eu estar em adoração constante a Deus. Vocês estão entendendo como é mais amplo o nosso amor a Deus? E completando a caridade, veja o que Paulo fala. Olha lá, ó. No versículo, vou continuar do versículo 9 em diante. Em 1 Coríntios, capítulo 13, continuando, do versículo 9 em diante. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho confusamente, mas então veremos o face a face, ou seja, nós não entendemos a Deus ainda por completo, mas vai chegar um dia que nós veremos Ele face a face e entenderemos este amor de Deus. Hoje eu conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsiste a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade, é o amor. Então Paulo deixa isso bem claro, é definido que Deus é amor e nós temos que ser semelhante ao amor. Amém? Queridos irmãos, que espero que tenham uma boa compreensão do que é a Santíssima Trindade, para que não façam mais confusão, que tenham o amor de Deus no vosso coração e a proteção da Virgem Santíssima,
Que Deus vos abençoe, vos guarde e que Ele encha de amor